Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Neste texto, o autor da carta aos Hebreus está falando para os cristãos, incentivando-os a perseverar na fé e não desistir diante das dificuldades. Ele usa a imagem de uma corrida, onde os atletas precisam se livrar de qualquer peso que os atrapalhe a correr mais rápido, assim como os cristãos devem se livrar de tudo o que os afasta de Deus e os impede de seguir fielmente a Jesus. A referência à nuvem de testemunhas sugere que os cristãos têm exemplos de fé ao longo da história que os inspiram a continuar firmes em sua jornada espiritual. Um dos maiores problemas que podemos enfrentar hoje é o afastamento gradual de Deus, resultando em uma queda espiritual e frieza espiritual. Muitos têm abandonado seu primeiro amor e se envolvido novamente com as contaminações do mundo, tornando-se piores do que eram antes. A solução para vencermos esse problema é nos aproximarmos de Deus com sinceridade, abandonando tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Devemos buscar a restauração da comunhão perdida, lembrando-nos de onde caímos, arrependendo-nos e praticando as obras que praticávamos no princípio, para que experimentemos e comprovemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Podemos ler na primeira carta de João, 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pode ser que aconteça na nossa caminhada cristã o fato de enfrentarmos momentos de afastamento e dificuldades. Mas precisamos nos lembrar de que a nossa relação com Deus é baseada em graça e não em obras. Não podemos nos deixar levar pela culpa ou pelo sentimento de inadequação, pois Deus está sempre pronto para nos receber de volta em seus braços. A chave para retornar à proximidade com Ele está em se voltar para Ele com sinceridade de coração, confessando nossos pecados e buscando a renovação do nosso relacionamento com o Senhor. É muito importante sabermos que não estamos sozinhos nessa jornada, pois o Senhor está sempre ao nosso lado, pronto para nos perdoar e restaurar a nossa comunhão com Ele. Temos que confiar na sua graça e no seu amor incondicional e seguirmos em frente com fé e esperança. O Senhor Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos oferece o caminho de volta à sua presença, não importa o quão distantes temos nos afastado. Se nos voltarmos para Ele com corações arrependidos, Ele nos receberá de braços abertos, prontos para nos perdoar e restaurar a nossa comunhão. Que essa verdade nos encha de esperança e nos motive a buscar sempre a proximidade e intimidade com nosso Pai Celestial, confiando em seu amor e justiça para conosco. Não podemos nos esquecer que é nossa responsabilidade de buscar a Deus continuamente, mesmo quando caímos em pecado, pois Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos guiar em sua vontade soberana. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos nos conformar diante da indiferença espiritual que há em nosso meio. O afastamento de Deus tem sido evidente em muitos. A queda em pecado é uma realidade que não tem sido reconhecida, e a frieza espiritual é tão palpável que chega a entristecer os nossos corações. A solução é clara. Temos que nos arrepender, confessarmos os nossos pecados, buscarmos a restauração da comunhão com Jesus e permitir que Ele transforme nossas vidas. Não devemos jamais nos enganar. A pior atitude que podemos ter é permanecermos na indiferença espiritual, afastados do Senhor, sem buscar a reconciliação com Ele.
É hora de despertarmos e retornarmos ao primeiro amor antes que seja tarde demais. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Devemos buscar a Deus em oração e no estudo da sua palavra, pois é por esses meios que ele nos revela sua vontade e nos fortalece espiritualmente. A confissão dos pecados é fundamental para mantermos nossa comunhão com o Senhor, pois nos liberta da culpa e nos aproxima dele. Buscar ajuda espiritual é algo sábio, pois compartilhar nossas lutas com outros cristãos maduros nos fortalece e nos ajuda a crescer. Retomar a prática da fé e do serviço cristão é uma forma concreta de demonstrarmos nosso arrependimento e o nosso desejo de seguir a Cristo. Devemos estar vigilantes espiritualmente, reconhecendo sinais de afastamento de Deus e agindo prontamente para corrigir o nosso caminho. A renovação da mente é um processo contínuo que nos leva a pensar e a agirmos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos ensina que mesmo que tenhamos nos afastado do Senhor, Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos restaurar através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho para a reconciliação com Deus e a restauração da nossa comunhão com Ele. Portanto, que venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, que também busquemos a Deus e confiemos na sua graça e misericórdia. Cultivemos uma vida de oração, estudo da palavra e prática da fé diária, para estarmos sempre próximos de Deus e experimentarmos a vida transformada que somente Ele tem para nós.